A imagem do diabo recebeu, ao longo dos séculos, interpretações diversas pelas mãos de célebres escultores. Da figura do belo anjo caído ao monstro chifrudo e com características de bode. Essas esculturas também guardam histórias curiosas que as tornam ainda mais fascinantes. A escultura religiosa Le Génie du Mal, em português, O Gênio do Mal, é uma criação do artista belga Guillaume Geefs. Esculpida em mármore branco, instalou-se no púlpito da Catedral de Saint-Paul, no centro da cidade de Liège, na Bélgica, em 1848, mesmo ano em que foi concluída. A Catedral de Saint-Paul é uma maravilha gótica, cuja estrutura original remonta ao século X. No decorrer dos anos, recebeu influência de diversos movimentos artísticos e hoje reúne características da arquitetura dos séculos XIII e XV. E a estátua do Gênio do Mal se destaca como uma das obras que mais chamam a atenção para a grandiosidade artística da catedral. Como Liège fica na parte francófona da Bélgica, os historiadores de arte francófonos referem-se ao ser representado na obra como um anjo décio, anjo caído. O Gênio do Mal localiza-se na base de duas escadarias ornamentadas com florais góticos. O impressionante trabalho de Geefs retrata Lúcifer como um anjo com um corpo masculino, atraente, acorrentado, sentado e meio desnudo, coberto apenas pelas cortinas reunidas sobre as coxas, e com todo o corpo rodeado por majestosas asas de morcego. De forma curiosa, Geefs criou a sua escultura para substituir a que tinha sido originalmente encarregada ao seu irmão mais novo, Joseph Geefs, a qual também representava Lúcifer, chamada L'Ange du Mal, ou Anjo do Mal, e que foi removida da catedral. Completada em 1842, a obra de Joseph foi instalada na catedral no ano seguinte. Porém, devido ao fato de ter sido estabelecida no púlpito, um lugar utilizado pelo sacerdote para transmitir as pregações e os sermões, logo recebeu críticas por exercer um fascínio perturbador e por possuir uma beleza doentia, além de não representar o ideal cristão. A administração da catedral considerou o demônio esculpido por Joseph sublime demais, e a imprensa local enfatizou que a estátua distrairia as lindas garotas penitentes de ouvirem os sermões da missa, visto que a estátua ficava voltada para o público. Assim, o bispo Van Bommel ordenou a remoção do Anjo do Mal e o comitê de construção encomendou a escultura do púlpito para Guillaume, a qual foi instalada na catedral em 1848. A estátua de Joseph, por sua vez, foi exibida pelo artista na cidade de Antuérpia, também na Bélgica, em 1843, em conjunto com outras obras do mesmo autor. Tempos depois, a peça foi recebida nas coleções dos Museus Reais de Belas Artes da Bélgica, e nelas permaneceu até 2009. Quando ainda era vivo, a escultura possibilitou que Joseph fosse admirado por figuras da alta sociedade de sua época, o que elevou a obra dele ao topo da categoria de escultores de sua época. O grão-duque de Saxe-Weimar, Carlos Frederico, encomendou uma réplica de mármore em 1842. O rei dos Países Baixos, Guilherme II, comprou a peça original por 3.000 florins. Em 1864, Joseph vendeu um molde de gesso da estátua ao estadista alemão Barão Bernhard August von Lindenau.
Apesar disso, nem todos admiraram a escultura de Joseph, a exemplo de um crítico de arte que, em uma exposição internacional de 1862, definiu o Lúcifer do irmão Gibbs como gentil e lânguido e sem músculos, um demônio doente. Mesmo assim, o Anjo do Mal de Joseph foi considerado uma das obras mais perturbadoras de seu tempo, em uma ilustração convincente da atração da era romântica pelas trevas e pelo abismo, e a reabilitação do anjo caído rebelde. Por serem muito semelhantes, as versões dos irmãos parecem inspiradas no mesmo modelo humano. Em ambas, o diabo senta-se em uma rocha, envolto em suas asas dobradas. A parte superior do torso, os braços e as pernas estão nuas. Seu cabelo é repartido ao centro, na altura da nuca, e as asas enfeitadas com veias articulam-se tais quais as de um morcego. Outros elementos complementam particularmente a imagem do anjo caído de Guilherme. Ele segura um cetro quebrado e uma coroa encostados do quadril direito, enquanto que uma lágrima escorre do olho esquerdo da figura alada. Por sua vez, o anjo caído de Joseph foi descrito como portador de uma expressão séria, sombria, até feroz, com um olhar inclinado para baixo. Ele possui uma aparência mais jovial em comparação ao de Guilherme, que é mais corpulento. Na base da rocha, há uma cobra que se desenrola, a qual simboliza a tentação, enquanto que na escultura de Guilherme, a tentação marca presença por meio de uma maçã mordida. Os chifres presentes no Lúcifer de Guilherme estão ausentes no de Joseph, o qual conserva, assim, um aspecto mais humanizado. As duas esculturas de mármore branco possuem dimensões próximas. A de Guilherme mede 165 por 77 por 65 centímetros. Já a de Joseph é um pouco maior e mede 168,5 por 86 por 65,5 centímetros. O púlpito mencionado da Basílica de Saint Paul foi encomendado a Guilherme Gibbs no ano de 1837 e deveria retratar o tema do triunfo da religião sobre o gênio do mal. A despeito de as esculturas monumentais de Gibbs destacarem-se por representar figuras políticas influenciadas pelo espírito nacionalista belga, decorrido da independência do país em 1830, e marcadas por técnicas de realismo e de restrição neoclássica, a escultura de Lúcifer veio para expressar e exaltar o heroísmo romântico, por meio da representação do diabo como um homem atraente. Tal escultura transmite com maestria a habilidade de Gibbs em capturar a expressão e a emoção humana, capacidade que consagrou o trabalho do escultor belga. Nesse sentido, o Lúcifer de Guilherme traz uma expressão intensa e desafiadora, ao mesmo tempo em que é sutil e delicada. O braço direito erguido e o ângulo da cabeça sugerem uma tentativa do anjo evitar o castigo divino. É possível que os cabelos cacheados aludam à ideia de loucura e insanidade, pois havia o costume de representar a figura do diabo com cabelos desordenados. Dessa forma, os cachos em Lúcifer podem simbolizar a sua natureza insana, sedutora e perigosa, bem como volátil e descontrolada, visto que o demônio se apresenta como uma ameaça à segurança da vida humana. Ainda, dentre os cachos, apresentam-se de forma modesta os chifres, e os dedos trazem garras afiadas, elementos típicos da verdadeira natureza de Lúcifer. Todavia, em relação aos chifres, é interessante pontuar que diversas representações artísticas de deuses da antiguidade que personificam fenômenos celestes, como o Sol ou as estrelas, trazem esses deuses coroados com raios. Ademais, algumas representações de Moisés, inclusive uma feita por Michelangelo, trazem chifres esculpidos na cabeça da personagem bíblica, semelhantes aos chifres do Lúcifer de Gibbs.
A lágrima transmite a capacidade de o anjo decaído sentir remorso ou outra espécie de sofrimento, apesar da natureza maligna dele, o que o define como uma figura complexa e ambígua. O cetro partido e a coroa quebrada podem simbolizar a perda do poder e da majestade de Lúcifer, outrora um anjo glorioso e autoritário, agora um monstro derrotado e decadente. O cetro, de forma específica, pode representar o desejo de recuperar o poder perdido, e a estrela que enfeita o topo do objeto remete à interpretação de Lúcifer como a estrela da manhã da tradição clássica. Outro elemento tipicamente satânico presente na escultura é a maçã do Jardim do Éden, que, nessa escultura, traz uma marca de mordida, a qual nos lembra das tentações mundanas utilizadas pelo diabo, a fim de provocar a violação dos valores morais humanos. As correntes que envolvem a mão esquerda e o tornozelo direito da figura retratam um Lúcifer em cativeiro, em decorrência da vitória da religião sobre o mal, e reforçam a influência das reinterpretações românticas do século XIX sobre o diabo, segundo as quais Lúcifer era um ser prometeico acorrentado no inferno, semelhante ao Titã torturado e acorrentado na rocha por Zeus. De acordo com o crítico literário estadunidense Harold Bloom, abre aspas, o mesmo Prometeu, que é considerado um análogo do Cristo crucificado, é considerado também um tipo de Lúcifer. Fecha aspas. Essas correntes podem indicar o aprisionamento do ser perigoso, impossibilitado de influenciar o mundo, a despeito de, ainda assim, ser visto como um perigo à espécie humana. Por último, as feições sensuais e energia erótica transmitida pela figura lembram a respeito do poder de sedução do diabo, o qual, ao mesmo tempo em que atrai, também é muito perigoso, porquanto pretende levar o ser humano à desgraça por meio das paixões e do desprezo à moralidade. Assim, o trabalho de Gibbs reflete a eterna luta entre o bem e o mal e enfatiza a importância de resistir às tentações. Atualmente, o Le Génie du Mal, de Guillaume, continua prostrado no púlpito da Catedral de Liege, enquanto que L'Ange du Mal, de Joseph, encontra-se exposto no Museu Real de Belas Artes da Bélgica. Em 2018, o protótipo de uma escultura de bronze criada pelo artista espanhol José Antonio Abella recebeu críticas dos moradores de Segóvia, na Espanha. A obra de arte, que representa um diabo amigável e carismático, de 1,70 m de altura, com um semblante sorridente tirando uma selfie com um smartphone, foi criticada por ser, entre aspas, alegre demais. O objetivo de José Antônio era homenagear, por meio da estátua, uma lenda da localidade, segundo a qual o diabo foi enganado para construir o aqueduto da cidade, erguido pelos romanos no século I. Portanto, a prefeitura intencionava utilizar o projeto de instalação da estátua em uma das vistas do aqueduto para divulgar essa narrativa aos mais de 800.000 turistas que visitam Segóvia todos os anos, até que o projeto foi paralisado por uma decisão judicial. Com a oposição dos moradores levada à primeira vara do Tribunal de Litígio Administrativo de Segóvia, o juiz ordenou a suspensão da instalação da escultura, enquanto não decidia se era ou não ofensiva aos cristãos. Uma petição pelo cancelamento da instalação da escultura foi assinada por mais de 5,4 mil pessoas, o equivalente a 10% da população de Segóvia. De acordo com a petição, o fato de o diabo ser representado de maneira jovial, com um telefone na mão, enalteceria o mal e ofenderia os católicos. Para eles, o semblante do demônio não deveria parecer amigável, pois, na verdade, ele é um ser repulsivo e desprezível. Por outro lado, uma iniciativa a favor da instalação da estátua,
que chegou a ganhar proporções internacionais, recolheu 1.500 assinaturas em 3 dias. Outra iniciativa, também favorável ao diabinho, argumentou que sempre foi por meio de mitos como esses que a parte cristã conservadora explicou os fenômenos que ocorriam na província, falando desde bruxas até, claro, Beelzebub. E também acrescentou que considera contraditório que aqueles que durante anos quiseram encher de mitos as explicações, agora não queiram ostentar a imagem que o diabo fez do aqueduto, e se horrorizem ao vê-lo, pois como bons cristãos os assusta. Surpreso com a notícia, o artista José Antônio Abela respondeu à polêmica, abre aspas, me parece inacreditável que as pessoas sejam tão ferozmente contrárias à escultura de um demônio para celebrar uma lenda popular, ensinada a crianças nas escolas, fecha aspas. Abela é um médico que passou a se dedicar à arte na aposentadoria e declarou à BBC News, abre aspas, eu amo Segóvia, moro aqui há 3 décadas e esperava que essa estátua fosse uma demonstração da minha gratidão a ela, por ser minha cidade adotiva. Não recebi nenhuma verba para fazer essa escultura. Não fiz isso por dinheiro, mas como uma homenagem pessoal à cidade que chamo de minha. Você pode imaginar como estou me sentindo. Fecha aspas. Além disso, a inspiração para a construção do diabinho por José Antônio teria nascido de uma visita à cidade de Lübeck, na Alemanha, onde também existe uma lenda segundo a qual o diabo foi enganado para construir uma igreja. De acordo com Abela, quando vi a pequena figura que colocaram como homenagem, pensei, que ideia bonita para exportá-la para Segóvia. Com isso, José esculpiu e doou a estátua, como uma forma de agradecimento à cidade na qual vivia, apesar de não ser a sua cidade natal. A fim de impedir a instalação do monumento diabólico, 2 católicas segovianas, Marta Xeres e Esther Lázaro, fundaram a Associação São Miguel e São Frutos, composta pelos moradores locais. Segundo o manifesto delas no site change.org, uma das coisas que tornam a estátua reprovável é o fato de ela representar o diabo sozinho, dando-lhe todo o protagonismo, sem estar ao lado de uma igreja, nem em nenhum outro entorno que reflita rejeição a essa figura. Também, a associação manifestou a preocupação de que a cidade de Segóvia se tornasse um foco de adoração satânica. Para a vereadora e secretária do Patrimônio Histórico de Segóvia, Cláudia de Santos, a campanha contra a estátua do diabinho era injusta e desanimadora. Ademais, ela declarou ao jornal El País que tentaria garantir a instalação da escultura. Também, segundo ela, a escultura serviria para diversificar os fluxos de turistas que costumam concentrar-se em algumas poucas ruas do centro histórico da cidade, enquanto que a zona da Muralha Norte é menos visitada do que os arredores do aqueduto. De acordo com a lenda da cidade, o diabo foi enganado para construir o aqueduto de Segóvia, visto que teria sido ludibriado por uma jovem para construí-lo em apenas uma noite. Conta a lenda que a zona alta da cidade de Segóvia não tinha fácil acesso à água. Assim, os moradores do local percorriam um longo caminho para buscar água nas fontes de fora da cidade. Na parte alta da cidade, havia uma jovem serva que descia todos os dias para pegar água na fonte e trazer o cântaro cheio até a casa onde trabalhava. Um dia, a serva não aguentava mais ter de fazer esse esforço todos os dias. Desesperada, ela exclamou em voz alta que daria qualquer coisa para que a água chegasse aos arredores da casa. Então, ela ouviu uma voz que perguntou se ela tinha certeza de que daria qualquer coisa para que a água chegasse perto de sua casa. Sem êxito, a mulher respondeu que sim, e o homem, dono da voz misteriosa, sugeriu um acordo: a alma da mulher em troca do aqueduto. A mulher aceitou a proposta, com a condição de que a água chegasse antes do primeiro raio de sol brilhar na manhã seguinte. Depois de aceitar a condição, o homem desapareceu diante dos olhos da serva.
Pensando que tudo fosse parte de sua imaginação, a moça prosseguiu no caminho em busca de água. Quando anoiteceu, ela não conseguiu dormir, lembrando-se do acordo que fizera no caminho para pegar água. Incapaz de adormecer, levantou-se para ir dar uma volta e reparou que o diabo não conseguia construir o aqueduto em uma noite. Surpresa, ela viu o estranho homem com quem conversara pela manhã envolvido em chamas. Durante toda a noite, ele orientou centenas de diabinhos a construir uma estrutura que permitiria o transporte de água até as proximidades de sua casa. Também durante a noite, a jovem orou a Deus, arrependida de seu acordo com o diabo. Ao faltar pouco tempo para terminar a obra, o diabo e seus ajudantes comemoraram a vitória, enquanto carregavam a última pedra. No momento em que o diabo iria colocá-la, o primeiro raio de sol atingiu seu rosto. O diabo, chamado Cego-Deus, abandonou a cidade, indignado, pois não conseguiu colocar a última pedra. Atualmente, no local em que deveria ter sido colocada a última pedra, encontra-se a estátua da Virgem de La Fuencisla, uma versão da Virgem Maria venerada em Segóvia. Na realidade, a construção do aqueduto é atribuída aos romanos. Ainda, de acordo com outra lenda, a última pedra do aqueduto foi deixada do outro lado da montanha, na localidade de Rascafria, perto do porto de Reventon, porto que servia de acesso a Segóvia. Em juízo, a associação utilizou como argumentos jurídicos aspectos como a violação do princípio da liberdade religiosa, a violação da lei de contratos e propriedade intelectual e a violação dos regulamentos de proteção histórica e acessibilidade. No final de tudo, o Tribunal Contencioso Administrativo indeferiu o pedido de suspensão cautelar da instalação e entendeu pela inexistência de violação à liberdade religiosa, ao planejamento urbano, aos aspectos processuais, à lei contratual ou à propriedade intelectual. O órgão judicial decidiu que a figura do diabo é um elemento cultural segoviano, pertencente ao patrimônio da cidade, bem como faz parte de uma lenda sobre a construção de um emblema da cidade. O magistrado ainda admitiu que o sentimento negativo de uma parte da população para com a exibição da escultura não pode impedir a execução de atos administrativos, dado que o estado de opinião ou os sentimentos que os atos administrativos possam provocar têm um evidente componente subjetivo. Também, o magistrado lembrou que a estátua consistiu em uma doação não sujeita a qualquer restrição, pois se tratou de uma aquisição gratuita. Além disso, os custos de fundição e instalação foram suportados por patrocínio privado. Portanto, não houve custo para o erário municipal. Com isso, em 23 de janeiro de 2019, a Prefeitura de Segóvia inaugurou a estátua, sem custos para os cofres públicos, a qual atraiu muitos turistas em busca de selfies com o Mefistófeles gordinho. A escultura recebeu financiamento do empresário José Luiz Herrera e meia centena de pessoas assistiram à inauguração dela, localizada na ladeira de San Juan. Conforme explicou Clara Luquero, prefeita de Segóvia, abre aspas, não pretendemos ofender a sensibilidade religiosa de ninguém, mas também não vamos nos curvar às imposições da intransigência. Este simpático diabo convida os segovianos e quem nos visitar a tirar uma selfie, fecha aspas. Também, ela esclareceu que a Câmara Municipal tentou evocar a lenda que faz parte da memória coletiva dos segovianos e que é um elemento do patrimônio cultural imaterial da cidade, além de contribuir com a animação para diversificar os fluxos turísticos, para promover um eixo turístico paralelo ao principal, que estimulasse a visita ao bairro dos Cavaleiros, o qual tem valores patrimoniais muito interessantes.
A Fonte do Anjo Caído é um monumento localizado na cidade de Madrid, na Espanha, que representa Lúcifer no momento de sua expulsão do paraíso. Estabelecida na zona turística do Retiro, trata-se de uma obra do escultor espanhol Ricardo Belver, confeccionada em 1878 para a Exposição Universal de Paris, ocorrida no mesmo ano. Após a exposição, a Câmara Municipal de Madrid adquiriu a escultura e encomendou o desenho do pedestal ao arquiteto Francisco Jareno. O pedestal, construído em granito, bronze e pedra, possui uma estrutura de uma fonte com um amplo tanque, e ele, junto à estátua do Anjo Caído, foram inaugurados oficialmente em 1885. A primeira versão da estátua de Belver foi construída em gesso, em 1877. Esta versão foi adquirida pelo Estado espanhol e, posteriormente, criou-se uma versão em bronze, que é a atual estátua do Anjo Caído que enfeita a paisagem madrilenha. A Rotunda do Anjo Caído, local onde hoje se encontra a majestosa escultura de Lúcifer, outrora foi ocupada pela ermida de São Antônio Abade, do tempo dos Habsburgos, e posteriormente, após sua demolição, pela fábrica de porcelana da China, destruída durante a Guerra de Independência, em 1813. Em 1877, terceiro ano em que era pensionista da Academia Espanhola de Belas Artes de Roma, Ricardo Belver deu vida, em gesso, à obra chamada de El Ángel Caído. Um ano depois, em 1878, a escultura deu-lhe a vitória, por 5 votos a 2, da medalha de primeira classe na Exposição Nacional de Belas Artes, realizada em Madrid, graças também ao rei Afonso XII, que cobriu os custos da fundição da estátua. Para facilitar a apresentação dela na Exposição Nacional do mencionado ano. Além da Exposição Nacional, a obra esteve na Exposição Universal de Paris, também em 1878. O catálogo da exposição menciona a terceira e a quarta estrofes do canto 1 do poema Paraíso Perdido, escrito pelo inglês John Milton, obra na qual a escultura se baseia. Dizem os trechos a respeito do diabo, abre aspas. Por causa de seu orgulho, ele é jogado do céu com toda a sua hoste de anjos rebeldes, para nunca mais voltar para ele. Ele acena seu olhar ao redor e blasfemamente o fixa no império, refletindo neles a mais profunda dor, a maior consternação, o orgulho mais fatal e o ódio mais obstinado. Fecha aspas. Após as exposições, o Anjo Caído tornou-se parte do acervo do Museu Nacional, até que, em 1879, o diretor do museu, o pintor Benito Soriano Murilo, sugeriu à Direção-Geral de Instrução Pública expor a obra ao ar livre. Nas palavras dele, abre aspas, a estátua do Anjo Caído, pela sua composição arrojada, pela sua atitude original e também pelo material em que foi fundida, talvez não produza todo o efeito desejado, encerrada como está dentro dos limites estreitos de uma sala. Quando colocada em logradouro, ao ar livre, com mais espaço e horizonte, faria vantajosamente realçar o mérito de tão bela criação, servindo ao mesmo tempo de decoração e assim iniciando o público na contemplação de bons modelos de artes plásticas, que tão poderosamente contribuem para a sua cultura. Fecha aspas. Com isso, a ideia de Benito foi aprovada e a escultura foi entregue como presente à Câmara Municipal de Madrid, a fim de ser instalada em local público da capital. O local escolhido para ser o novo lar do Anjo Caído foi um espaço livre no Jardim Bom Retiro. Em maio de 1880, encomendou-se ao arquiteto Francisco Jareno a construção do pedestal sobre o qual repousaria a obra de Belver. Desde a década de 1990, uma réplica do Anjo Caído, feita de resina de poliéster em molde de silicone,
exibida no Museu da Real Academia de Belas Artes de São Fernando, também em Madrid. O conjunto formado pela escultura e pela fonte mede aproximadamente 10 metros de comprimento, 10 de largura e 7 de altura. A escultura de Lúcifer tem 2,65 metros de altura. A fonte é cercada por um canteiro circular com flores de bucho. A água que sai da fonte cai sobre uma bacia extensa de granito e de forma octogonal. Por sua vez, o pedestal localizado no centro tem uma base de granito, como uma encosta, e em forma de pirâmide truncada, com uma planta octogonal e uma face de bronze em cada um de seus lados. Essas faces são de demônios segurando lagartos, cobras e golfinhos com as mãos, e em cada uma delas há 3 fontes de água. Além disso, existem 2 outros corpos piramidais truncados, com menor inclinação, estabelecidos na referida base. Ainda, um terceiro corpo, muito mais baixo em altura e formado por 3 degraus circulares, assenta a escultura principal do monumento. Com asas abertas e contorcidas, o anjo caído repousa sobre uma base composta por pedras e possui uma cobra enrolada em seu corpo. O semblante do rosto do orgulhoso anjo no momento em que é expulso do céu por desafiar a Deus e cai sobre a terra é choroso, tomado por lamentações e melancolia, e evidencia um grito em direção aos céus. Trata-se de uma obra que expressa 3 influências: helenística, barroca, pela composição de linhas diagonais e expressividade, e romântica, pela intensa carga sentimental e dramática. Uma curiosidade é que a Praça do Anjo Caído está localizada a uma altitude topográfica oficial de 666 metros acima do nível do mar em Madrid, e a própria altura média da capital espanhola é de 666 metros acima do nível do mar. Este fato, aliado à falsa crença popular segundo a qual o monumento é uma homenagem a Lúcifer, ao mal e ao herético, chamou a atenção de muitos esotéricos para a estátua. Em 1885, ano de sua inauguração, o monumento foi alvo de protestos da sociedade madrilenha, contrária à ideia de erguer uma obra dedicada a Satanás. No entanto, a rainha regente Maria Cristina de Habsburgo, influenciada pela iniciativa do Duque de Fernão Nunes, conde de Casal, o qual ignorou a voz da população, decidiu inaugurar o Anjo Caído. A fonte do Anjo Caído é interpretada como um símbolo da derrota do orgulho e de toda a rebeldia excessiva. Nos jardins internos do Capitólio Nacional de Havana, capital de Cuba, está a estátua do Anjo Rebelde, fundida em bronze e sobre um pedestal de mármore, em frente ao Salão Simón Bolívar, na ala norte. Em relação ao tamanho da estátua, ela é aproximadamente da altura de um ser humano. Assim como a estátua de Madrid, também se trata de uma representação de Lúcifer, líder dos anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. A estátua imagina o momento da revolta de Lúcifer contra Deus, por meio de sua postura com um punho direito levantado, enquanto que a outra mão, a esquerda, encontra-se pressionada contra o seu peito, de forma altiva, a reivindicar o trono celestial. O responsável pela criação do monumento foi o artista italiano Salvatore Buemi, e é interpretado como uma alegoria à independência e à rebelião. Em 1910, Buemi cedeu seu trabalho a Orestes Ferrara, político cubano de origem italiana, então presidente da Câmara dos Deputados. 2 anos após sua inauguração, a peça estabeleceu-se no Capitólio em 1931, doada por Ferrara, o qual, na época, conquistara as estrelas do coronel na Guerra da Independência e servia como embaixador de Cuba em Washington durante a ditadura de Gerardo Machado.
Um detalhe da estátua do Lúcifer de Havana que chama a atenção dos especialistas é o de que a figura do diabo, longe de expressar humilhação diante do castigo, com a qual às vezes é representado, possui um ar desafiador e arrogante. A estátua foi inaugurada em um contexto histórico no qual, segundo o historiador Marial Iglesias, a institucionalização da República de Cuba, a partir de 1902, fez com que as novas elites políticas investissem no projeto de legitimação do poder delas, pelo que se ergueram monumentos de figuras da independência. O monumento ao Traforo del Frejus é uma fonte localizada na Praça Statuto, da cidade de Turim, na Itália. Trata-se de uma obra dedicada à execução da via do túnel Frejus, construída 8 anos antes do monumento e projetada pelo político e nobre italiano Conde Marcello Panicera di Veglio, presidente da Academia Albertina. Inaugurado em 1879, o monumento é composto por uma pirâmide feita com grandes pedras advindas da escavação do túnel, coroada por um gênio alado, que, de acordo com a crença popular, representa o anjo caído Lúcifer, o qual possuía uma estrela na testa, atualmente desaparecida, e uma pena em uma das mãos, enquanto que a outra mão mantém os homens afastados. Ao longo da pirâmide residem as figuras de mármore dos titãs. Também, na base da pirâmide, há uma fonte que contém peixes e outros animais aquáticos. A construção do túnel Frejus ajudou a desenvolver o reino da Sardenha e permitiu a ligação ferroviária ao restante da Europa. O monumento representa o triunfo da razão sobre a força bruta, inspirada pelo espírito positivista da época em que foi erguido, além da luta e da derrota da humanidade na tentativa de alcançar o verdadeiro conhecimento. Neste sentido, a figura alada, na verdade, representaria o anjo da ciência. No entanto, para a tradição popular, a obra carrega outro significado. O anjo é Lúcifer e o monumento homenageia o sofrimento dos mineiros que perderam a vida na escavação do túnel ferroviário de Frejus, na época em que a obra foi realizada, visto que a fonte foi construída em memória deles. Assim, no centro da fonte, uma estrutura de pedra em forma de pirâmide traz a representação de 7 homens exaustos, que tentam escalar a própria pirâmide. Além de abrigar a estátua de Lúcifer, a Praça Statuto também já foi cenário de uma necrópole romana, na qual os condenados à morte eram executados e sepultados, e de um terrível incêndio ocorrido em 1983. Devido a este legado fatal, a praça recebeu o título de Coração Negro e figura como a área mais escura de Turim, pois a praça localiza-se a oeste, onde o sol desaparece para dar lugar à escuridão. Em relação à estátua de Lúcifer, ela chamou a atenção de muitos esotéricos ao longo das décadas. Ao se considerar que a figura alada volta o olhar e as mãos para baixo, a escultura indicaria o solo em vez do céu, isto é, as profundezas da terra, para onde o diabo foi condenado e confinado por Deus. Ainda, de acordo com a lenda que cerca a estátua, as mãos do ser angelical indica a porta do inferno, a qual poderia ser encontrada em uma das tampas de bueiro em frente à fonte. Existe um mistério em torno do desaparecimento da estrela que adornava o topo da figura de Lúcifer. Para alguns, a estrela não era um símbolo de conhecimento, mas um pentáculo, símbolo do anticristo. A estrela encontra-se desaparecida desde o ano de 2013, e muito se especula se o sumiço foi um ato de vandalismo, de roubo generalizado ou apenas um acontecimento causado por condições climáticas intensas.